Olá, está no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. No programa de hoje vamos conhecer algumas experiências de educação integral, como essas propostas podem inspirar sociedade e governos na adoção desse modelo educativo. Nossas convidadas vão falar também sobre a relação da Escola de Educação Integral com entidades da sociedade civil e comunidade e a importância dessas parcerias para consolidar a ideia de cidade educadora. Para falar sobre esse assunto, convidamos a coordenadora-geral da Casa das Artes de Educação e Cultura no Rio de Janeiro, Sueli de Lima, a coordenadora do programa Escola Integrada da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, Neuza Macedo, e a diretora da Associação Cidade Escola Aprendiz em São Paulo, Natasha Costa. Você também pode participar do Salto, é só ligar para 0800 216689. Nosso fax é 0, código da operadora 21 2232 3271 e o e-mail salto@mec.gov.br. Governo e sociedade civil podem construir importantes parcerias na implementação de programas de educação integral. Na reportagem, vamos conhecer duas iniciativas. Um ônibus que leva crianças e jovens para a biblioteca do município de Picada Café, no Rio Grande do Sul, e um velho parque gráfico que, revitalizado, tem contribuído para a formação de jovens em Belo Horizonte. Vamos começar pelo projeto Memória Gráfica, Tipografia Escola de Gravura, que teve início em 1999. No Memória Gráfica, seu Zé do Monte é um dos profissionais que orientam o trabalho de 150 jovens com idades entre 14 e 21 anos. O tempo que eu trabalho, para mim não tem desafio. Esse sem dificuldade. O modo de pegar no componidor, ver que o tipo é espelhado, que é o contrário, eles ficam em dúvida. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai por aqui, o caminho é esse. A nossa proposta é estar trabalhando a formação para o desenvolvimento humano, usando esses equipamentos como ferramenta para essa conquista. Aí montamos o projeto para estar atendendo a jovens em situação de risco e ou em conflito com a lei. Eles vêm encaminhados por outras instituições ou pelos próprios jovens, né? Vem o primo, o irmão, o vizinho. No Memória Gráfica, os jovens participam de atividades de leitura, escrita e ilustração. Na segunda e na quinta, a gente aprende a fazer produção de texto, cordéis. Isso pode me ajudar nas aulas de português na escola. Eu gosto mais da tipografia, não de gravar, porque eu não sou boa em desenho. Eu gosto mais de escrever mesmo. E todos os textos e ilustrações produzidos pelos jovens são divulgados para a comunidade. A gente tem um projeto que chama Gravura na Praça, que é super interessante, que a gente vai para a praça pública fazer gravura. No final de semana, por exemplo, e os jovens vão como monitores e a população toda faz gravura. Nesses eventos a gente leva a produção, aí quem está passando vem, compra. De Belo Horizonte para Picada Café, no Rio Grande do Sul. Está quase na hora da partida do Expresso da Leitura. A nossa equipe está no bairro de Joaneta, aqui em Picada Café, e hoje você é nosso convidado para embarcar no Expresso da Leitura, um ônibus que uma vez por semana leva cerca de 40 alunos de escolas mais afastadas do centro da cidade até a Biblioteca Municipal. Ele surgiu, digamos assim, que foi uma ideia que veio da própria população, que uma solicitação que eles nos fizeram, que tivessem mais acesso à biblioteca, que fica localizada no centro da cidade e o pessoal dos bairros não tem tanto acesso. Já na hora do embarque, as crianças são recepcionadas por Alfred, o mordomo da leitura. Que tal o mordomo, ao invés de servir petiscos, de servir lanches, de servir bebidas aos seus convidados, servir cultura através dos livros? Então foi assim que surgiu essa ideia de criar o mordomo da leitura dentro do ônibus. O mordomo, ele conta piadas, ele conversa com nós falamos poesias, trocamos ideias sobre livros, conversamos também sobre a escola. Eu apresento livros que tem na biblioteca, novidades que surgem, né? Eu faço brincadeiras com as crianças, conto piadas com elas, né? Chamo elas para o microfone, elas então anunciam que o ônibus está chegando no bairro, né? Então eu procuro interagir com elas para que elas para que seja um diferencial, né? Para que elas
que não seja uma coisa monótona, e sim elas se divirtam com aquilo que estão participando, né? A cada parada pelas ruas da cidade, novos viajantes embarcam, todos ansiosos pela hora do encontro com os livros. Ler também é muito bom para os estudos, né? Para um dia ser alguém na vida também, né? No fim do percurso do Expresso, a biblioteca é o destino da garotada. E só de olhar para eles, dá para perceber que cada livro vira um passaporte para novas viagens. Começando o programa de hoje, gostaria de agradecer às nossas convidadas pela presença aqui em nosso estúdio. Bom, Neuza, nós abrimos aí a reportagem que acabamos de mostrar falando de um projeto que está em curso lá em Belo Horizonte desde 1999, uma memória gráfica. Agora, também está em curso em Belo Horizonte e, dessa vez, desde 2006, o programa Escola Integrada. Como é que tem sido essa experiência lá? Sim. Bom, primeiro eu gostaria de tecer um comentário sobre o vídeo que você passou, porque eu estou vendo, são inúmeras as possibilidades de arranjos educacionais, né? A gente viu lá, e a escola não pode ignorar esse potencial educativo que a comunidade tem, né? O seu Zé Dumont, que apresentou no vídeo, ele é um artista gráfico aposentado e que agora ele está trabalhando com crianças, né, com adolescentes e possivelmente de algumas escolas, né? E ele seria, dentro do programa Escola Integrada, um importante agente cultural. E o programa Escola Integrada valoriza muito e ele tem na figura do agente cultural um importante educador, né, das comunidades. Bom, o projeto começou em 2006, né, com uma experiência piloto, com 7 escolas, e foi quando a gente conseguiu formatar, né, a gente esteve visitando outras experiências, né, como a experiência da Cidade Escola Aprendiz, e tivemos também em Nova Iguaçu, para a gente criar um formato que fosse próprio, que tivesse a cara de Belo Horizonte, né, que fosse um arranjo educacional possível, né, local. E depois, em 2007, a gente já tinha 29 escolas inscritas, né. O programa em Belo Horizonte ele é feito por adesão, as escolas têm que aderir. E lá funciona da seguinte forma: a gente tem um professor comunitário, né, na escola, e é ele quem vai em busca desse potencial educativo das comunidades, né, dos espaços possíveis, porque o programa é quase todo atendido fora da escola. Ele é na comunidade escolar, né, mas são em outros espaços que seria assim, uma expansão da escola. Reforçando aquela ideia que a gente inclusive já discutiu aqui na série durante essa semana, de que a educação integral não significa educação integral o tempo todo dentro da escola. Em Belo Horizonte a gente optou por estar trabalhando também, né, nessas, que muitas vezes nem é possível também atender dentro da própria escola, né, porque a escola não tem ainda esse espaço que comporte, né, esses meninos durante esse tempo todo. Então, os alunos em Belo Horizonte são atendidos por 9 horas, né, eles passam 9 horas sob a responsabilidade da escola, e uma parte das atividades é dada dentro da própria escola, né, no seu horário regular, e outra parte das atividades é dada nesses espaços que são aí mapeados pelo professor comunitário. E quem atua diretamente com os meninos, além do professor comunitário, são agentes culturais das próprias comunidades, e eu acho que lá também a gente descobriu uma parceria muito interessante que é com as universidades. Nós temos 11 universidades conveniadas. Então, esses estudantes, por meio de uma bolsa escola, atuam com os alunos nas escolas integradas. E a gente ainda vai mostrar mais sobre o programa das Escolas Integradas de Belo Horizonte nessa série aqui do Salto. Vale a pena ficar ligado. Nossa segunda convidada, Sueli, o texto do boletim cita a concepção de educação integral defendida por Paulo Freire. A gente pode dizer que a concepção de educação integral que a gente discute atualmente está relacionada, está embasada na proposta defendida pelo Freire? Eu vejo que sim. Assim. Eu acho que é uma felicidade a gente poder avançar em relação às teses do Paulo Freire, né? Nos basearmos nelas, mas procurarmos avançar em relação a elas. Acho que nós, brasileiros, educadores, temos esse desafio, né? Como é que a gente dá conta de ter um grande educador e dar continuidade às ideias dele?
ele planta questões importantes para nós. Ele coloca, por exemplo, essa ideia de que a gente aprende através dos saberes que a gente possui. E onde estão os saberes que a gente possui? Estão justamente nos territórios, nas comunidades, nos espaços diferenciados. Os saberes não são os mesmos, portanto os projetos de educação integral também não poderão ser os mesmos, porque eles têm que nascer do diálogo com esses saberes. Primeira coisa que Paulo Freire coloca e que a gente quer avançar é: precisamos reconhecer os saberes locais, a diversidade dos saberes locais que está colocado e que está em exercício no país. Nós, professores, precisamos reconhecer que, apesar além de tudo que a gente tem na academia sistematizado, que a gente aprende, que a gente quer passar adiante, que é fundamental, a gente sabe que é através da experiência da matemática, através da experiência com a língua, com as suas narrativas e etc., é que nossos alunos vão aprender. Então, eu acho que o Paulo Freire coloca isso e a gente quer avançar em relação a isso. O Paulo Freire coloca a ideia de que a educação, portanto, não se realiza somente na escola, mas se realiza em toda uma comunidade. Queremos nós que seja um projeto comunitário, de responsabilidade de todos. A gente precisa convocar todos para essa responsabilidade. É claro que a escola, ela é protagonista desse processo, mas ela tem que ser protagonista juntamente com outros atores. Ela não faz nada sozinha. É protagonista de um diálogo, não é mais um monólogo. Exatamente. Ela tem que parar de falar sozinha, ela tem que ouvir e ela tem que responder e falar. E é isso tudo que Paulo Freire planta e que a gente quer estar desenvolvendo. Certo. Natasha, o que é então uma cidade educadora? Então, uma cidade educadora é uma cidade que se organiza para exercer transversalmente as suas funções políticas, sociais, econômicas, a função de educadora. Ou seja, ela incorpora as suas práticas em geral a essa função. E isso gera um processo de corresponsabilidade entre todos os setores de uma sociedade, de uma cidade, desde as pessoas comuns que vivem nas comunidades, aos educadores profissionais, aos professores profissionais, aos gestores públicos, aos empresários, enfim, todos os setores se responsabilizam conjuntamente pela formação da sociedade, pelo futuro que quer desenhar para si. A educação integral que a gente está discutindo aqui, né, e que a Sueli trouxe e também a Neuza, trata exatamente dessa ideia, né, de cidades e de comunidades e territórios que se reorganizam para darem conta dessa função preconizada aí na Carta das Cidades Educadoras. E aí, Neuza, quais são os desafios para que a escola derrube os muros, que a gente tanto fala, que é preciso que a escola derrube os muros, que esteja sensível para a realidade em que está inserida? Quais são os desafios, quando a gente está pensando nessa perspectiva da educação integral, para que a escola derrube esses muros que a separam da cidade e também, por outro lado, para que a cidade se mostre mais sensível às demandas e iniciativas da escola? Eu acho que é um papel muito importante que a escola exerce aí, que é nesse diálogo mesmo com as comunidades, né? Eu acho que quando a escola, é importantíssimo, né, que a escola esteja disposta, né? Eu acho que uma coisa que a Sueli coloca que é muito importante, é a escola reconhecer que ela sozinha não consegue mais, né? Que ela tem que organizar esses atores aí, né? Mas que eles são muito importantes. Então a escola tem que dialogar com a comunidade, tem que ver qual que é o potencial educativo que a comunidade tem, que a cidade tem, quais são os espaços, né, da cidade e da comunidade, que ela pode contar com eles, né, para que os seus alunos possam estar ali aprendendo, né, na cidade, com a cidade. Então eu acho que o desafio é esse, é para a escola se movimentar, sair do lugar e buscar outros espaços. Agora, né? essa comunidade, Sueli, também tem que olhar para essa escola, né? Pode estar ali de costas também para a escola que está derrubando os muros todos e ninguém está nem notando. Exatamente, a comunidade tem que sentir que a escola é parte dela e nem sempre ela sente dessa forma. A escola é algo que está lá muito longe, ela está ali do lado, mas ela é longe, ela não participa do calendário local da comunidade. Pode ceder um pátio, pode prestar uma coisa ou outra, mas não é parte do patrimônio local. A comunidade tem que fazer com que essa escola seja patrimônio local, assim como a escola seja parte